Olá, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje, então, dando sequência à nossa segunda temporada de lives, estamos aqui novamente, reunidos, mesmo que virtualmente, e é uma grande alegria estarmos compartilhando deste conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Então, a nossa sistemática, para aqueles que estão chegando agora, né? Primeiramente, nós teremos uma exposição com um convidado que vai abordar um determinado tema e uma exposição que terá em torno de 30 minutos. E no final, vocês podem participar colocando aqui nos comentários as suas dúvidas, questionando sobre o tema que foi abordado esta noite. Então, deixo aqui meu convite, participem, colocando aqui as suas dúvidas e os seus questionamentos. Nós temos essa segunda temporada que vai se estender até o dia 29 de março, durante todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. E nós vamos hoje ter convidado o Solano Reis, que é um colaborador da Sociedade Espírita Amor e Caridade, e ele vai abordar hoje o tema espiritualidade, contribuições do pensamento espírita. Antes, então, de chamar aqui o Solano, eu só gostaria de deixar esclarecer que todas as nossas lives da primeira e da segunda temporada, elas estão disponíveis nas nossas redes sociais, no Facebook, Sociedade Espírita Amor e Caridade, e também na página do YouTube, Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório. Então, quem não tiver a oportunidade de assistir, ou se já perdeu alguma, se quiser rever, é só entrar nas nossas redes sociais. Bom, Solano, boa noite. Passo a palavra para ti. Muito obrigada por estar conosco e seja bem-vindo também. Boa noite, Luciane. Nós vamos falar hoje sobre espiritualidade, contribuições do pensamento espírita. Nós sabemos que o espiritismo surgiu lá na França em 1857, com o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Ali surgia a doutrina espírita. Mas é importante nós ressaltarmos e relembrar a cena histórica, o ambiente em que esse surgimento ocorreu lá na França. Nós sabemos que em boa parte da Europa, especialmente na França, havia um predomínio histórico da igreja dogmática nos aspectos culturais. E assim foi por séculos. Após a Revolução Francesa, que ocorreu no século XVIII, cresceu o ceticismo do materialismo em contraposição à supremacia do pensamento religioso de então. Paralelamente, surgem os primeiros pensamentos espiritualistas dentro da academia. Isso é importante. Por quê? Porque até o momento não se tinha ainda essa possibilidade de ressaltar um aspecto, entre aspas, religioso, né, dentro da academia. Conforme o escritor Paulo Henrique de Figueiredo, que anota lá na introdução da versão brasileira da quarta edição da Gênese, ainda sob a coordenação de Kardec na sua edição francesa, pode-se dizer que essa reação espiritualista ao materialismo começa a surgir a partir do aparecimento da psicologia espiritualista de Mendes-Brun, no Instituto de France. Na discussão sobre a capacidade humana de raciocinar, Brun define o ser humano como uma alma encarnada. E isso é uma novidade, pelo menos em termos de academia. Uma alma encarnada que possui faculdades a serem desenvolvidas pelo próprio indivíduo, através do seu próprio esforço, com vontade, razão e imaginação. Então, a alma fazendo uso de um corpo físico como instrumento tem duas faces. Uma vida animal, baseada nos seus instintos
nas suas paixões e nos seus prazeres, e uma vida humana que, por suas faculdades e destino moral. Surge a partir daí a concepção de uma nova moral. Esta moral libertária, pelo menos em relação a tudo aquilo que se tinha até o momento. Uma moral transformadora, capaz de regenerar o homem e a própria humanidade. Essa moral, ela se difere muito da moral religiosa vigente até então, que era baseada, e cá entre nós, continua sendo, pelo menos para boa parte da população do globo terrestre, continua sendo baseada na obediência passiva e também na fé cega. Também difere do materialismo, que era um pensamento que crescia naquele período histórico, que é calcado no interesse e na utilidade. Algumas décadas depois desses eventos, desses fatos, surgem as comunicações espirituais, especialmente lá nos Estados Unidos, e depois em boa parte da Europa. A partir daí foram estabelecidos códigos rudimentares para efetivar essas comunicações, para que houvesse um entendimento dessas manifestações espirituais que se tornaram coisa corriqueira e muito comum em boa parte do mundo. Pois bem, as mesas girantes viraram um espetáculo teatral e, em muitos casos, até circense. Ilusionistas, aproveitando-se desta nova onda, desta nova forma de espetáculo, atribuindo as manifestações de espíritos, apresentavam seus shows públicos, seus espetáculos, em clubes, em locais amplos, cobrando ingresso, e alegando que esses seus truques, que por trás dessas ilusões, havia poderes sobre-humanos, poderes espirituais. Ocorre que o engodo acabou por afastar muita gente, um desgaste natural de um espetáculo que se repete muitas e muitas vezes. E, de certo modo, também acabou influenciando num debate sério que ocorria na Europa, especialmente na França, sobre as comunicações espirituais. E também acabou esse espetáculo circense, teatral, de ilusionismo, também prejudicando a grande discussão que havia sobre a existência de um mundo espiritual. Porém, o professor Rivail, depois veio a se chamar Allan Kardec, entrou com o seu espírito de pesquisador e investigou as comunicações de forma séria e bastante comprometida. A partir daí, estabeleceu aquilo que veio a se chamar doutrina espírita. Pois bem, o pensamento espírita se contrapõe à ideia de que a vida se resume ao aspecto físico. Também combate a necessidade de uma fé cega e trata como essencial o estudo, o aprofundamento, o questionamento e a evolução das ideias ao longo do tempo para a construção de uma fé racional. Muito distante do pensamento religioso, que por vezes ainda nos dias de hoje está sendo levado em conta em boa parte do mundo. Nós sabemos que as religiões, especialmente as dogmáticas, têm como origem o pecado original. Ou seja, é um sistema de crenças estabelecidas a partir da cooptação do indivíduo e também o pega, né, pela sujeição, ou seja, a submissão a uma ordem estabelecida por uma autoridade eclesiástica e religiosa. Muito distante, então, do pensamento crítico, do estudo aprofundado, que Allan Kardec defendia já em 1857. Então, entre as contribuições do pensamento espírita, além das já citadas anteriormente, talvez aquela que maior estranheza trouxe na época do lançamento do Livro dos Espíritos está na mudança de visão em relação à divindade. Diferentemente do que dizia na época,
se dizia na época, a figura de Deus é apresentada na doutrina espírita, no espiritismo, não como um ser semelhante ao homem, mas uma força suprema, inteligente e criadora. Um ser cuja constituição não é entendida pelo homem, que ainda não tem informações suficientes para compreender toda a sua complexidade. Como se vê, uma imagem muito diferente daquela das igrejas antigas, de um homem velho, sábio, muitas vezes com um cetro na mão, ocupando um trono onde permanece para julgar algum dia os vivos e os mortos. Outra contribuição, por demais importante, do Espiritismo é conceber o destino do homem a ele próprio. Através das encarnações sucessivas, o espírito tem a oportunidade, ou as oportunidades, ao longo do tempo, de aprender, de incrementar a sua existência com valores mais apurados, saindo da ignorância própria da infância espiritual, podendo atingir um dia escalas muito maiores neste longo processo existencial. Então, no mesmo sentido, creio que de grande importância também é a informação de que o mundo espiritual e o físico não são opostos, como muitas vezes se diz. Há aqui, pelo menos no nosso entendimento, uma falsa dicotomia. O espiritual e o físico coexistem. Em muitos momentos, inclusive, colaboram entre si. Aquela ideia antiga de um mundo espiritual distante, um local específico, em algum lugar do céu, é muito mais uma linguagem poética do que qualquer outra coisa, convenhamos. A espiritualidade está atuante sempre. É um estado existencial que não se distancia do físico. Afinal, todos nós, seres humanos, somos espíritos encarnados. E, assim sendo, estamos conectados com a espiritualidade. Como se dá através do pensamento, da intuição, da mediunidade, da inspiração. É assim que ocorre a espiritualidade. É assim que ela se manifesta no nosso dia a dia. No mais das vezes, a atuação da espiritualidade nem mesmo é sentida, nem mesmo é notada pelo indivíduo na sua vivência diária. Aqui faço uma observação. Há necessidade da gente ressaltar que existe a religiosidade e existe a espiritualidade. São duas coisas distintas, muito embora em alguns momentos pode ser que se encontre aí alguma sintonia. A religiosidade é um hábito. A espiritualidade, por sua vez, é lei. Ninguém é obrigado a ter uma religião. Nós sabemos disso e nos dias de hoje cresce o número de pessoas religiosas, cresce o número de pessoas que frequentam um culto, uma igreja, um templo, especialmente nesses tempos, né, de restrição, de redução dos encontros sociais e mesmo religiosos. Mas, independentemente da crença, independentemente de querer, de admitir, ou mesmo de entender a espiritualidade, ela existe. É como aquela lei que ainda não foi trazida, que ainda não foi apresentada, aquela lei da física, da biologia, enfim, que é desconhecida e que, num dado momento, surge. Significa que antes de ser descoberta ela não existia? Não. Ela só não havia sido percebida. Com a espiritualidade é a mesma coisa. Muitas vezes o indivíduo se manifesta, não, eu nem gosto disso, não gosto de espiritualidade, não gosto desse assunto, tudo bem. Mas isso não revoga a existência da lei. Não revoga a conexão íntima que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Allan Kardec vai dizer ali, no Livro dos Espíritos, quando questiona a espiritualidade sobre a influência dos espíritos no nosso dia a dia, nas nossas ações diárias, e a espiritualidade vai responder que os espíritos influenciam no nosso dia a dia através do pensamento muito mais do que nós pensamos.
e às vezes até dirigem o nosso pensamento. Então, vemos que a espiritualidade está presente, sim, no nosso dia a dia, seja através da nossa intuição, seja através do nosso pensamento, através das nossas ações mesmo. Nós temos uma influenciação da espiritualidade no nosso dia a dia. E esse é uma das importantes contribuições da doutrina espírita, é colocar, então, a espiritualidade não como algo distante, como alguma coisa que está restrita no céu, algum local muito distante da nossa existência física. A doutrina espírita nos apresenta a espiritualidade como algo do dia a dia e retira aquele véu, retira aquele sentimento de misticismo, aquela informação de algo fantasmagórico, algo totalmente diferente, até sobre-humano. Não. A espiritualidade é uma faceta da existência humana. Nós somos almas encarnadas, como disse o pensador francês. Então, nós estamos conectados com a nossa existência física e espiritual. Agora, posso ter ou não ter uma maior conexão com a espiritualidade. Isso sim pode ser uma escolha. Isso pode ser escolhido pelo indivíduo. Tá? Porém, se ele não se conectar, ainda assim existe a espiritualidade, porque ela está associada à existência humana, à existência da vida, e não à vontade do indivíduo em reger, né, a existência e as leis da natureza. Então, a doutrina espírita nos apresenta diversas informações que influenciam no nosso entendimento sobre a existência humana, sobre o destino do homem, sobre a história da humanidade aqui na Terra. É muito comum que se repita, que se diga que nós, seres humanos, nascemos enquanto espíritos simples e ignorantes, e que temos essas caminhadas sucessivas aqui na Terra, através da nossa existência física, nós encontramos a oportunidade de fazer valer a possibilidade ou as possibilidades de evolução e de progresso enquanto seres viventes. Então, se nascemos simples e ignorantes, nós temos essa existência, tivemos outras tantas, para aprimorar a nossa existência física, a nossa existência espiritual, e essa vida, essa longa existência, ela é marcada pelos acontecimentos familiares, pelos acontecimentos sociais, pela interferência de políticas, pela interferência de todas as manifestações culturais em que o homem está envolvido. Então, é importante a gente salientar também que nós somos seres históricos. Nós temos uma vida longa em termos espirituais. Nós nascemos em determinado momento, um momento indefinido, que não nos cabe saber, e aqui nos encontramos para buscar o nosso aperfeiçoamento, para buscar o nosso crescimento. Esse é o objetivo. Esta é a tarefa que cabe a cada um de nós. E a doutrina espírita é muito clara nisso. Ela nos apresenta de maneira muito límpida essa informação de que nós, indivíduos, somos os responsáveis pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento e pela nossa caminhada aqui na Terra e também no mundo espiritual. Então, não somos joguetes, não somos peças de joguinho onde uma divindade se encontra e está dirigindo e fazendo tudo exatamente como quer. Não. O ser humano tem o livre-arbítrio, tem a inteligência, tem a capacidade de gerenciar a sua existência visando a construção de um futuro. Nós sabemos que o futuro, na realidade, ele não existe, né, como dimensão temporal. Ele é aquilo que nós estamos gerenciando no dia de hoje. O futuro é aquilo que está sendo gestado ainda. Né? Não existe um futuro pronto, acabado. E na nossa existência espiritual, a cada dia que passa, nós estamos aqui construindo esse futuro, construindo o nosso destino. Então, não nascemos aqui com um destino pronto, uma história pronta.
Nós estamos aqui para construir a nossa história, para fazer o nosso caminho e chegarmos ao desenvolvimento que cabe a cada ser humano. O nosso caminho é longo, nós temos ainda muito tempo pela frente, às vezes não na vida física, mas espiritualmente nós temos uma longa jornada pela frente, onde vamos a cada existência construindo o nosso caminho, fazendo escolhas, buscando em todos os setores culturais, seja no lado científico, seja no lado filosófico, seja no pensamento religioso, nós estamos buscando informações para implementar essas alterações na nossa existência que vão construindo o nosso futuro. A doutrina espírita, ela contribui desmistificando esse mundo espiritual, retirando esse mundo espiritual lá daquela distância que se coloca muitas vezes, muito distante do homem, praticamente intocável, e faz essa conexão com a nossa vida física. Quando nós pensamos, nosso pensamento é a manifestação do espírito, né? Então nós não temos o controle do pensamento. Podemos aperfeiçoar o nosso pensamento através de treinamento, através de meditação, através do estudo, através da percepção de que nós podemos equilibrar nosso pensamento, podemos harmonizar a nossa vida. Sim, podemos fazer isso. No entanto, é indispensável que a gente saiba que o pensamento é a manifestação espiritual, é propriamente a voz do espírito. E isso, a doutrina espírita nos traz de maneira muito límpida, muito clara, desmistificando e retirando o véu do mistério, retirando aquela coisa fantástica que havia quando se falava de espiritualidade em tempos do passado. Então, essas são algumas das contribuições que a doutrina espírita apresenta para nós desde 1857, a partir do surgimento do Livro dos Espíritos, lá por Allan Kardec, apoiada em muitas obras de outros autores que souberam interpretar de maneira muito clara os preceitos da doutrina espírita. Mas é importante também a gente ressaltar que muitas vezes existem obras ditas espíritas, mas que na verdade se utilizam de um outro fundamento, de uma outra informação da doutrina espírita, para criar também as suas fantasias, para prender o leitor, para criar o leitor cativo, para vender seu livro. Então é importante que as pessoas que gostam de uma boa leitura façam sempre com um juízo crítico. É o que Kardec nos diz. Então, não creia em tudo que é dito lá por um médium, por um escritor que se diz espírita, por um romancista que se vale muitas vezes das informações da doutrina espírita, que foram reveladas por Kardec, que não são propriedade da doutrina. É importante que a gente faça sempre esse juízo crítico daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ouve quando se fala sobre espiritualidade. Ainda há muito espaço para o mistério. Ainda há muito espaço para coisa fantasiosa. Isto porque a doutrina espírita ela não esgota de maneira alguma, né, toda a complexidade que é essa existência dupla do homem físico e do homem espiritual. Existem, com certeza, leis, informações que vão surgindo ao longo da história e que vão ampliando o pensamento espírita, vão complementando aquelas informações de Allan Kardec. Por quê? Porque as coisas não param. Existe evolução, as ideias crescem, as ideias mudam, as ideias tomam outro rumo, e Kardec deixou aberto e bem explícito nas obras de que a doutrina espírita, que o espiritismo não é uma obra acabada. Ou seja, a ciência vai avançar, a filosofia vai avançar em vários aspectos, e é necessário que a doutrina espírita acompanhe, que ela seja revista ao longo dos tempos, para que não fique defasada, para que não fique repetindo daqui a pouco mandamentos que, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, podem ser revogados pelo conhecimento da humanidade. Então, no meu ponto de vista, essas são as principais contribuições
da doutrina espírita, mostrar que o homem não deve seguir de maneira cega alguns pensamentos que foram colocados, mesmo que carregados de sentimento religioso. Destaco também esta verdade sobre a existência de um mundo espiritual que é muito próximo, né, da nossa vida física, e também a questão das nossas vidas sucessivas, que está dentro da justiça divina, onde nós podemos, ao longo dos processos reencarnatórios, nos desenvolvendo, buscando a evolução e o progresso. É isso que nós tínhamos para hoje, e nós ficamos à disposição para eventuais perguntas aí, Luciano. Solano, então só contribuindo aqui um pouquinho, eu vi que tu colocou ali a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se os espíritos influenciam nas nossas vidas, né, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, e essa resposta, dependendo da interpretação, ela chega a ser até um pouquinho assustadora, né, porque ela diz assim, que é bem mais do que a gente imagina e que muitas vezes são eles que nos dirigem. Se a gente for levar isso aí ao pé da letra, ele assusta um pouquinho, porque dá aquela impressão, aquela sensação de, como tu falou, que como se a gente estivesse aqui à mercê dos espíritos, né? E que eles que estão nos dirigindo, enfim, interferindo o tempo inteiro nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Mas, em contrapartida, a gente tem o tempo inteiro que a doutrina espírita, e Kardec, quando começou a estudar e a codificar essa doutrina, coloca aí a liberdade do pensamento, o livre-arbítrio, a nossa responsabilidade, né, sobre os nossos atos. Então, eu gostaria de ver se tu podia falar um pouquinho para nós de sintonia, né? Como é que a gente pode fazer para atrair, porque a gente nós não somos dirigidos ao pé da letra pelos espíritos, isso entra muito aí a sintonia, a gente atrai, né, a influência deles, mas depende muito do que a gente pensa, de como é que a gente vai fazer para atrair isso. Então, se tu pudesse colocar um pouquinho aí dessa questão da sintonia, como é que a gente pode se precaver ou atrair as influências positivas para a nossa vida. Uma leitura apressada ali de O Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade diz que muitas vezes até são os espíritos que comandam a nossa existência. Na verdade, o que acontece? Nós temos uma ligação íntima com a espiritualidade, através do pensamento, através da intuição, através da mediunidade, certo? Muitas vezes ocorre essa conexão sem que a gente note, sem que a gente saiba. Por exemplo, uma informação através de um sonho, uma informação através da intuição, uma informação daquela vozinha que nos traz, né, uma informação para resolver um problema que a gente não sabe onde vai resolver. Muitas vezes é uma interferência espiritual. E às vezes não é de um espírito obsessor, ou, enfim. Às vezes é uma informação anímica. Às vezes é uma informação do meu próprio espírito, certo? Que sofre daquele processo de esquecimento, mas em momentos específicos, quando eu preciso, quando eu busco uma resposta, o meu próprio espírito pode se manifestar, né? Porque o nosso cérebro, o nosso espírito, ele é algo realmente fantástico em termos de carga informacional que vai organizando ao longo das nossas existências. Então, não é necessário que se tenha medo de que a espiritualidade interfere. Agora, por outro lado, é importante que se busque uma sintonia fina com a melhor harmonização possível do nosso pensamento. Que a gente possa harmonizar através da prece, através de um pensamento positivo, através de uma boa informação, de uma boa leitura, que a gente possa calibrar o nosso pensamento para não atrair as outras energias. Que aí sim, energias mais pesadas, energia de sofrimento, energia que muitas vezes de obsessores, que eventualmente querem influenciar mesmo negativamente na nossa existência. Por quê? Porque sentem que ali existe um campo fértil. Então, o alerta de Kardec se dá nessas possibilidades, ou seja, nós recebemos informações, sim, da espiritualidade. Agora, quem vai decidir que tipo de informação
vai depender muito dessa nossa sintonia. Onde é que nós estamos pisando? O que nós estamos pensando? Que tipo de pensamento nós vamos cultivando ao longo da nossa existência, né? Que tipo de sentimento nós estamos passando? Isso aí é que vai criar o campo fértil para manifestação espiritual de processos obsessivos, de informações negativas que surgem a partir daí, a partir da nossa sintonia. Mas nada que seja totalmente desconhecido do nosso espírito. Então, se nós temos um pensamento negativo, é porque nós estamos transitando na negatividade. Apesar de todos nós termos os nossos mentores espirituais, aqueles que nos auxiliam e muitas vezes nos dão força quando a gente pede, eles não estão aí para retirar toda e qualquer possibilidade de que o nosso pensamento negativo, que o nosso pessimismo e a nossa vitimização vá atrair alguma coisa. Aí, em termos negativos, nós não temos assim um anteparo, porque isso vai depender muito da nossa conexão, de onde nós estamos vibrando. Porque onde nós estivermos com o nosso pensamento, lá estaremos nós, lá estará nosso espírito. Então não há nenhuma dicotomia. E não se deve transitar no medo quando Kardec diz que muitas vezes a espiritualidade dirige a nossa existência. Por quê? Porque nós consentimos. Se não houver o consentimento, se não houver essa possibilidade, essa concordância do nosso espírito, nada disso vai acontecer. Vou repassar agora a pergunta de um dos nossos participantes internautas aqui. Nesses dias tão difíceis que estamos vivenciando, inimagináveis, posso dizer, com a dor tão presente aqui, bem do nosso lado, qual contribuição a filosofia espírita nos traz para nos ajudar a enfrentar e seguir nesses dias tão tristes, já que é uma doutrina que nos convida a refletir de maneira racional aos acontecimentos que nos cercam? Muito atual, né? Muito atual. Nós Sim. Estamos passando por um período realmente assim muito complicado, muito difícil, um período assim de muita dor, de muito sofrimento, período de muita expectativa, de muita ansiedade das pessoas. O importante que a doutrina espírita nos traz, e isso é reafirmado em várias obras, é que nós estamos vivenciando uma experiência de passagem. Nós estamos experimentando aqui na Terra aquilo que nos cabe. Então, o evento morte, que ocorre com muita frequência nos dias de hoje, em razão da pandemia, é um evento que a humanidade já vivenciou várias vezes. Já passamos por flagelos de diversas formas em tempo passado. Já houve enchentes extraordinárias, já tivemos fogo em várias partes do mundo, já tivemos tsunamis pegando pontos específicos. Neste momento, o flagelo é mundial, e eu acredito que não existe nenhum cantinho do mundo, não existe nenhum um território que esteja livre desta ameaça que é a pandemia. Mas a doutrina espírita nos apresenta que nós estamos aqui transitando nesse período de crescimento, de desenvolvimento, de evolução, e que tudo isso que nós vivenciamos aqui, sendo visto pelo prisma positivo ou negativo, está dentro da nossa capacidade existencial de enfrentar os desafios e de superar esses desafios e, dentro das nossas vidas sucessivas, ressurgirmos ali na frente, já superando, já com outras informações valiosas. Por quê? Porque o nosso processo de crescimento é a longo prazo. Então, muitas vezes a gente tenha milhares e milhares de vidas abortadas neste momento, e a gente pode dizer, com tranquilidade, que ninguém está livre de contar com esse evento próximo da sua família, ou na sua família, enfim. Nós sabemos que o nosso espírito, ele é imortal. Então, muito embora a gente possa sofrer
a dor, e isso é humano, é necessário, e seria até totalmente desumano se não houvesse solidariedade, se não houvesse o luto pela perda, se não houvesse a lamentação, especialmente daquelas pessoas que não têm o atendimento necessário, né, do sistema de saúde. Não é também, não está fora do contexto as pessoas em algum momento perderem a fé, isso faz parte do processo, né? Por quê? Porque o ser humano, ele está em construção, essas dores, esses sofrimentos, que vão passar, né? Com certeza vão passar. No fim, essas dores, esse sofrimento, esse período todo, será muito importante para que a humanidade saia melhor algum dia, né? A gente não pode dizer assim que todas as pessoas que estão indo nesse momento, na próxima encarnação, voltarão santos, voltarão perfeitos. Não. Existe um longo processo de aprendizado. E este período agora vai contribuir, por mais doloroso que seja no dia de hoje, para a família, para o amigo, para a sociedade, para esta sociedade também dolorida, sofrida, a gente tem que ter a certeza de que este é um período que passa, que nós, enquanto espíritos, ali na frente, né, seremos beneficiados pelo crescimento que vai atingir toda a humanidade depois desse flagelo, dessa dor e desse sofrimento que todos nós sabemos que se encontra aí no dia a dia, nas sites, em todos os locais onde há informação. Passando, então, mais uma pergunta dos nossos participantes, Solano. O que dizer da contribuição do pensamento espírita às relações humanas e seus valores morais? Pois é. Nós sabemos que a moralidade, ela, da forma como ela é colocada, ela é uma construção cultural. Ela depende do ambiente que o indivíduo vive, depende do período histórico em que se encontra, existe uma moral. Eu cito um exemplo, e me remeto ali ao período colonial brasileiro, onde alguns jovens advogados, escritores, poetas, pensadores, filósofos brasileiros se reuniam, às vezes até de maneira clandestina, nas tabernas, locais onde pudessem trocar ideias, para debater o fim da escravatura no Brasil, né? Eles eram tidos como antipatriotas, como imorais, porque eles não queriam o bem do Brasil, né? Então, na moral vigente naquele período ali, naquele período político, e muitas vezes até a igreja dogmática defendia a escravatura, defendia a escravidão. Então, aqueles indivíduos ali, eles eram imorais, né? E eles eram humanistas. Então, a construção da moralidade, ela se dá ao longo do tempo muito dentro desta questão cultural, do momento político que se vive, do momento econômico, das relações sociais. A doutrina espírita nos apresenta uma moral diferente. É a moral individual, onde o indivíduo, o ser humano, é capaz de, através dos seus atos, através do seu pensamento, através das suas ações no dia a dia, ele é capaz de implementar, durante a sua existência, aqui na Terra e na espiritualidade, aquelas alterações necessárias para o seu crescimento e seu desenvolvimento. E a moralidade está relacionada muito mais à sua existência, ou seja, no que eu fui lá no passado, no que eu fiz no passado, do que a moral social. Porque a moral social ela pode se modificar ao longo do tempo. Os valores culturais, os valores políticos, os regimes econômicos, tudo isso mexe com a moral. Pelo menos a moral social. Agora, essa moral individual e espiritual, ela é inalterável. O indivíduo é dono da sua história, ele tem as suas aptidões, ele tem seus talentos, e a partir daí, ele tem o compromisso, tendo conhecimento, tendo informação de que ele é o responsável pelo seu futuro, ele tem a possibilidade de implementar o seu próprio sistema moral.
É isso que nos apresenta, grosso modo, a doutrina espírita de maneira muito clara, né? Quando ela nos apresenta essa informação das vidas sucessivas, onde nós mesmos vamos implementando na nossa vida aqueles valores mais ajustados com o crescimento e desenvolvimento. Então, muito embora o espírita tenha a influência da sociedade, tenha a influência dos valores culturais, ele próprio tem a capacidade, a possibilidade de olhar para dentro de si, naquele mergulho do conheça-te a ti mesmo, lá de Platão e Sócrates, e ele pode, olhando para a sua vida, olhando para a sua existência, analisando criticamente onde estão, entre aspas, os seus defeitos, os seus erros, ele pode ir implementando aquelas alterações necessárias para ter uma vida mais equânime, uma vida com um futuro mais venturoso do que aquilo que se apresenta no momento. Tem um comentário aqui que diz assim: acredito que é um período de crescimento interior e renovação da nossa fé na humanidade. Solano, às vezes a gente pensa que, a gente ouve falar muito nisso, que ao passar por um momento difícil, seja individual ou coletivo, como a gente está passando agora, né, que é uma pandemia que atinge todo mundo, que isso em si, o fato em si, teria a capacidade de modificar as pessoas. Exemplo, a pessoa que passa por uma perda muito forte, ela se transforma. Nós, a humanidade, que está passando por esse momento difícil, ela vai se transformar. Eu queria que tu só colocasse para a gente, basta o evento em si para fazer essa transformação? Basta a pandemia para transformar a humanidade? Basta o indivíduo passar por um momento difícil para fazer sua transformação? Ou depende da vontade e do esforço de cada um aí para fazer essa colaboração, de fazer essa mudança? Pois é, a nossa mãe e a nossa avó diziam que a nossa mãe e a nossa avó diziam que vontade é coisa que daí passa, né, Luciana? Sim. Mas, na verdade, o escritor Leon Denis, ele vai nos dizer que a vontade é o ânimo do espírito, é o ânimo do indivíduo forte. Então, ele é muito mais forte, essa vontade é muito mais forte do que aquela coisa passageira, do que aquela determinação que pode ser cancelada por um outro evento. Sabe que é muito fácil se perder a fé na humanidade, especialmente quando nós temos uma expectativa muito grande, quando nós esperamos do outro aquelas coisas que, entre aspas, às vezes nem a gente poderia fazer. Então é fácil a gente perder, né? a confiança e perder a fé no humano, né? Porque o humano está sujeito aos seus erros, está sujeito a não compreender exatamente como todo o processo existencial funciona. Eu creio que não basta a pandemia para que a humanidade seja atingida e no próximo estágio todos nós já sejamos totalmente modificados, já tenhamos todo um processo diferente e haja aquela separação do joio e do trigo, né? Eu creio que esse processo que nós estamos vivendo é como uma lição, é como uma etapa que está reservada a nós, é um momento que nós temos que vivenciar, mas que vai ter que nos ensinar muitas coisas, vai ter que nos apresentar alguns valores, né, que muitas vezes nós, seres humanos, ainda não estamos conectados. Nós vimos, por exemplo, o crescimento extraordinário do individualismo, mesmo nesse período. Enquanto a falta de vagas nos hospitais, as pessoas estão com a vida sendo ceifada por falta de atendimento, há movimentos outros, né? Contra o uso de máscara, contra aquelas informações básicas que as autoridades sanitárias nos trazem, como se isso fosse totalmente importante, né? Combater a informação científica. E há movimentos muito fortes, a gente nota pelas redes sociais.
né, e pelos sites, pela televisão, pelos meios de comunicação. Então, eu creio que não basta um só evento para que a humanidade toda se modifique. Esse é um processo muito longo. Nós teremos milhares e milhares de anos para nós sairmos desse período assim de ignorância, de obscurantismo, para que a humanidade toda tenha esteja num estágio muito melhor em termos de progresso, em termos de evolução espiritual. Acho que a caminhada é muito muito longa e uma pandemia, por mais dolorosa que seja, por mais marcante que seja, e a nossa geração vai ser muito marcada por isso, e os nossos pequenos, nossos jovens, os jovens adultos, né, carregam essa experiência aí por muito, muito tempo. Mas eu creio que a humanidade ainda precisa de muita coisa, de muita informação para sair do obscurantismo, para sair deste período raso de entendimento da existência para chegar num plano superior. Bom, a gente já está se encaminhando aí para o nosso horário de encerramento, então eu gostaria de passar a palavra para ti, Solano, para que tu pudesse fazer as tuas considerações finais, se despedir aí do pessoal, para que a gente possa fazer em seguida o encerramento da nossa live de hoje. É sempre uma satisfação a gente falar sobre doutrina espírita, sobre espiritualidade, neste período assim tão difícil em que todos nós estamos passando, ou com o sofrimento na família, ou de amigos, ou então por todas essas informações aí de desencarne muito grande, né, de número muito significativo, quase um desencarne coletivo, né, no nosso dia a dia, com muitas informações negativas, e nós rogamos para que todos nós possamos ter momentos de muita fé, de muita busca de harmonia, de busca realmente de coisas positivas, para que todos nós possamos enfrentar aí esse momento com a maior tranquilidade, se é que é possível, né? Mas com a maior tranquilidade possível, reduzindo o sofrimento e a dor. Porque todos nós podemos contribuir através do nosso pensamento positivo, através da nossa prece, através da nossa mentalização, para que aqueles que estão sofrendo possam enfrentar da melhor maneira possível, né, a sua caminhada, e que todos nós possamos seguir o nosso caminho, que é nosso e ninguém vai subverter, né, aquilo que nós temos que passar na nossa existência, mas que a gente tenha de que tudo que está ocorrendo conosco faz parte da nossa história. Né? E esse fardo, como se diz popularmente, não cabe ao outro carregar, mas sim a nós mesmos. Estamos aqui nesse momento histórico, que nascemos para enfrentar as nossas lutas, as agruras do dia a dia, e possamos todos nós nos desenvolvermos da melhor maneira possível com a nossa inteligência e o nosso vida. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado a todos internautas que estão conosco. Agradeço, então, da minha parte, agradeço ao Solano, muito obrigada, Solano, por ter participado conosco, por ter contribuído, trazendo aqui as suas colocações, contribuído, compartilhando o teu conhecimento conosco. Agradeço a presença de todos os nossos internautas e aproveito também para convidá-los para a nossa próxima live, na próxima segunda-feira, no dia 23 de março, e nós teremos o tema, então, Filosofia da Convivência, e eu que estarei aí abordando esse tema com vocês, desejo a todos uma boa noite, uma boa semana, e se cuidem. Até mais.